Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Agora uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confere aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, vocês estão precisando de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com preço super especial, faça como o Fábio e o Vitor, procure a Bem Protege. Agora vamos falar então do Atlético. Tá, e o Atlético foi a Montevidéu ontem, empatou por 2-2 com o Danúbio pela pré-Libertadores e agora define a vaga na próxima terça-feira aqui em Belo Horizonte. Vamos aos melhores momentos do jogo. Fred Teixeira, e aí, te surpreendeu o time do Danúbio? Afinal, ninguém conhecia o time do Danúbio, né? Surpreendeu sempre, né? A gente tem que lembrar, como nós falamos aqui na segunda, que o Danúbio não tinha feito nenhum jogo oficial na temporada. Era um mistério essa equipe. Foi uma equipe reformulada, chegaram muitos jogadores e muitos jogadores novos. Dos 25 inscritos do Danúbio, 18 têm 23 anos ou menos. Então, uma moçada, uma meninada que aprontou uma correria, mas não é só correria, não. Tem qualidade nesse time. Apesar de que o elenco do Atlético é muito superior ao do Danúbio. O que aconteceu ontem lá em Montevidéu é um erro de percurso, no mínimo, para a gente falar assim. Porque, comparando as equipes, o Atlético tinha que ter saído de lá com a vitória. Agora, dentro do que a gente viu no jogo, a gente viu o Atlético criando várias oportunidades, o goleiro fazendo grandes defesas. Foi mais mérito do Danúbio ou incompetência do Atlético para ter esse resultado? O goleiro Cristóforo fez a diferença para o Danúbio, sim. Mas eu ainda acredito que foi mais por incompetência do Atlético nas suas falhas, principalmente no setor defensivo, que deixou o placar que era a seu favor ser tomado pelo Danúbio. Pelo menos a igualdade, né? Então, claro que teve o mérito da equipe uruguaia, mas o demérito do Atlético, na minha opinião, foi maior ainda nesse momento. Agora, Bira, quando a gente olha no geral, a gente vê o seguinte, a gente vê que o Atlético ontem estava disputando um jogo mata-mata de Libertadores, é uma decisão, jogando fora de casa, com um time que não tinha tanto poder ofensivo, né? A gente viu que o Vitor depois, né? Eles empataram, depois o Vitor fez uma grande defesa, mas enfim, eu senti que faltou do Atlético com algo mais, não parecia que estava jogando uma decisão, parecia que estava jogando um jogo de um amistoso, um joguinho que não valia nada, eu não sentia aquela gana de vencer, de depois fazer, faz o gol no primeiro tempo, leva um gol faltando um minuto para acabar o primeiro tempo, faz 2-1, leva o gol logo em seguida, faltou algo mais aí? Ah, faltou aquela palavrinha da moda agora no futebol, né? Faltou intensidade, né? Hoje todo mundo fala em intensidade, e é isso que faltou ao Atlético. E é isso que preocupa o torcedor. É o que eu vi ontem, depois do jogo, nas redes sociais, que é um termômetro para a gente entender como o torcedor viu a partida, né? O Atlético, poxa, se jogou uma partida dessa contra o Danúbio, que é um time modesto, é um time... Poxa, eu fiquei horrorizado com as imagens que a gente recebeu lá do estádio. Quer dizer, Campeonato Mineiro tem estádio melhor do que esse lá do Danúbio. Então, se o Atlético faltou essa intensidade contra o Danúbio, imagina lá na frente quando pegar os grandes clubes do futebol sul-americano. Mas, evidentemente, que nós estamos no início do campeonato, no início da temporada, as coisas vão mudar ainda, mas assusta um pouco a postura do Atlético dentro de campo. Tem que ser um time mais efetivo, tem que partir mais para gol. E outra, ficar mais ligado, prestar mais atenção no jogo. Ontem, os dois laterais, e olha, não dá, Levi, não dá mais para testar, para manter aí com esse discurso de que o Patrick tem experiência. Esquece a experiência. Eu quero ver bola cruzada na área, como o Guga fez, né, na última partida aí, mostrou personalidade, foi à linha de fundo, cruzou. É esse jogador que nós estamos precisando, não é do Patrick, não, porque o Patrick, para mim, já deu. Felipe, e aí? O que você viu desse jogo? Principalmente do setor defensivo do Atlético, que a gente viu tomando 2 gols ontem, a gente viu falhas no setor defensivo, que vinha até muito bem,
mas a gente já tinha comentado ontem aqui no programa, contra uns times de um nível bem inferior. Não tinha sido testada a defesa ainda, né? Então ontem teve um... Até acredito que não foi tão testada ainda, porque o Atlético teve um jogo de altos e baixos. Quando o Atlético se impôs no jogo e buscou o gol, conseguiu o resultado até com certa naturalidade. O primeiro tempo estava bem tranquilo para o Atlético, perdeu chance de gol. E aí, por uma falha individual, você toma um gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Mas quando o Atlético colocou a bola no chão e fez valer sua melhor qualidade técnica, a gente viu que, tecnicamente, o time do Atlético é muito superior. Então, quando o Atlético pôs a bola no chão e se impôs no jogo, o resultado apareceu com naturalidade. Tomou 2 gols em lances individuais, falhas individuais e de todo o sistema defensivo. Se a gente for analisar o resultado, sem ver o adversário, o resultado não foi ruim. O Atlético traz uma vantagem para Belo Horizonte. Mas analisando a qualidade do adversário, um jogo em que você não teve pressão de torcida, como é em alguns jogos da Libertadores, com a torcida em cima, pressão de arbitragem de torcida, o Atlético não enfrentou isso ontem. Então, pela qualidade técnica, o Atlético poderia ter jogado mais e conseguido um resultado melhor. Traz uma decisão para Belo Horizonte que já poderia estar com a vaga garantida para a fase de grupos. Vamos então conferir aí a opinião do técnico Levir Coupe sobre o jogo de ontem. A Libertadores é um campeonato muito legal, né? E agora a gente não tem surpresas, né? Porque a última vez que um time uruguaio surpreendeu a gente foi em 1950. Depois de lá para cá, a gente espera tudo, qualquer coisa. Então, e quase acontece hoje também. Se o time não tivesse também equilibrado, a gente podia perder a partida. Então, nós jogamos o suficiente para sair daqui com uma vantagem. Não foi o que o Atlético vai jogar. O Atlético vai subir, de produção, tem que subir de produção. Jogando assim, a gente não consegue vencer a Libertadores. Mas todo mundo é consciente disso. Alguns jogadores estão entrando somente hoje, por exemplo, alguns estreando ainda, enfim. Nós temos muita coisa pela frente. Pois é, Fred, vendo a coletiva do Levir, ele, claro, eu já imaginei que ele colocaria isso, né? Pelo tempo de preparo e tudo, pelo que ele colocou das adversidades que iam ter lá, que o empate ele ia colocar como um bom resultado. Mas na saída do campo, o Hever, o Vitor, eles falaram que não estavam satisfeitos com o resultado. O Vitor até colocou que o Atlético teve erros infantis que não podia ter tido. Quer dizer, você acha que realmente, claro, se a gente analisar num contexto geral, o Atlético traz uma grande vantagem para Belo Horizonte. 1-1 da Atlético, 0-0 da Atlético, ok, mas no geral, esse empate para você é, como o Levir disse, um bom resultado? Não concordo de jeito nenhum. É um gosto amargo esse empate. Os jogadores saíram do campo visivelmente transtornados, vamos dizer assim. Os mais experientes, alguns parecem nem ligam mais, mas alguns saíram realmente assim, indignados com a postura do próprio time, porque era um jogo fácil para se ganhar. Como o Felipe falou no início, estava tranquilo para o Atlético. O Atlético deixou o jogo se tornar complicado. E tem que chegar aqui na Independência e atropelar o time do Danúbio. A diferença técnica é muito grande. Tem que chegar aqui no Horto na terça-feira que vem e passar por cima. Porque pode acontecer na sequência de que voltar para o mesmo estádio para encarar o Defensor, que é o dono do time desse estádio, na verdade. E o estádio é um estádio de 18 mil pessoas, vestiários muito acanhados. Essa parte que o Levir tinha falado realmente acontece. Isso é a Libertadores. A fase pré-Libertadores tem muito disso mesmo. Agora, tem que passar por cima. Futebol o time tem, mas ontem não mostrou. Ficou nas suas próprias limitações e acabou esbarrando num time muito mais limitado do que o dele. Bom, vou dar uma passadinha aqui no WhatsApp. Hoje a Ana não pôde vir, mas amanhã a Ana Cláudia vai estar aqui com a gente. Bira, já tem gente aqui mandando para você aqui, ó. O Rodrigo lá do bairro Lindéia. Desculpa, discordo do Bira. O estádio do Danúbio é melhor do que muito de Minas. O gramado não é melhor que o Mineirão e Independência. Não, até que eu já discordo assim, eu acho que o gramado é bom. O gramado, bom, pelo menos pela TV parecia bom. Agora, a arquibancada, eu recebi alguns vídeos de alguns torcedores que foram mostrando o banheiro deles lá. É uma coisa absurda. Tem estádios no interior que são realmente ruins, mas a maioria aqui em Minas Gerais é melhor do que aquilo lá. Ó, Bira, você está com o Ibope grande aqui, ó. Uai, o Tião, lá de Justinópolis, está mandando um abraço aqui, está perguntando, ô Bira, com esse empate horrível do Atlético ontem, fraco desempenho, você acha que esse time tem possibilidade de ser campeão? Nesse momento,
Não, e é muito cedo para falar isso, mas nesse momento não, pelo que a gente viu ontem. Agora, tudo é possível, né? Vai ter cachorro grande comendo cachorro grande aí para frente e abrindo caminho, né? Se o Atlético fizer a parte dele, quem sabe? O Rogério Gomes, lá do bairro Amazonas, em Contagem, Fred, ele está dizendo aqui que o Atlético tem totais condições de fazer um placar elástico no Horto. Mas ele pergunta aqui, por que não usar 3 volantes? Zé Wellison, Elias e Adilson, eles poderiam corrigir essas falhas na zaga. Eu acho que essas falhas da zaga, do setor defensivo, podem ser corrigidas mesmo com 2 volantes. Talvez mais para adiante, quando a gente entrar na fase, eu acredito que o Galo vai passar, entrar na fase de mata-mata, por exemplo, essa opção seja válida. Você faz um primeiro jogo aqui em Belo Horizonte, faz um resultado, pensar jogar fora de casa, dependendo do nível do adversário, seja importante. Mas eu acho que para agora, para essas fases, não tem que jogar com 3 volantes no momento, não acredito. Muita gente pede a cabeça do Luan nesse time. E alguns pedem a cabeça do Xará. Seria a alternativa tática para fazer dessa forma. Mas quem não jogou bola ontem, desculpa, foi o Adilson. O Adilson, para mim, duro, jogador... parece que ele estava com dificuldade para correr. E por que o Zé Wellison fora de forma ainda? E por que o Zé Wellison não entrou? Ele só entrou depois, no segundo tempo. Exatamente. É uma crítica que foi feita à escalação do Levi. O Levi reconheceu a questão da mudança que ele fez no Campeonato Mineiro, mas agora ele tinha que reconhecer essa também. A entrada do Zé Wellison melhorou um pouco o rendimento da equipe no segundo tempo. Pelo menos o Adilson não teve o mesmo desempenho que ele teve em jogos passados. Dá mais uma passadinha aqui na turma do WhatsApp aqui. O Márcio Rezende está dizendo que o Danúbio vai perder o rumo no jogo de volta aqui em Belo Horizonte. O Mohamed, lá do bairro Floresta, dizendo que o Atlético precisa jogar com 3 marcadores no meio de campo. Adilson, Jair e Blanco ou José Wellison. Fora Elias. Não está satisfeito com Elias, não. Deixa eu ver quem mais. Com esse time não vai chegar à fase de grupo de jeito nenhum, está dizendo o Guilherme do Jardim América. A torcida é dividida. Mas pelo jeito aqui, a maioria dos torcedores não gostou desse resultado. Agora tem uma dica para você almoçar ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais, Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí!